O UFS foi um dos sistemas de arquivos Unix mais estudados. É bem compreendido, foi descrito pela primeira vez no artigo da Unix de 1984, um sistema de arquivos rápido para Unix. Em versões mais antigas do Unix, o sistema de arquivos FS, que incluía apenas um bloco de inicialização, era o mais utilizado. Mas, com o aumento da capacidade de discos, o constante movimento dos cabeçotes para frente e para trás entre os inodes e os blocos de dados foram as principais causas da perda de performance por um processo chamado thrashing. Logo surgiu o UFS, um sistema de arquivos com o diferencial de organizar os blocos de dados de um mesmo diretório em raios próximos do disco rígido, efetivamente reduzindo a fragmentação e permitindo ao cabeçote fazer os menores movimentos possíveis. O UFS foi primeiramente lançado sob o nome FFS, Fast File System, no sistema operacional BSD, sendo que a funcionalidade de divisão de disco em setores só foi implementada mais tarde por um estudante de graduação chamado Marshall Kirk McCuskey. O UFS tinha um limite de funcionamento de 8 zettabytes, podendo suportar arquivos de no máximo o mesmo tamanho. No entanto, ele foi atualizado para UFS 2, suportando um tamanho máximo da memória de 521 zettabytes e um tamanho máximo do arquivo de 32 petabytes. O UFS não tem limites para o tamanho do caminho do arquivo, nem um limite para a quantidade máxima de arquivo. Cada arquivo tem um inode contendo o proprietário do arquivo, as datas de criação e de última modificação, e um array de ponteiros que apontam para os blocos onde o arquivo se encontra. No entanto, esse array não aponta para todos os blocos. Dependendo do tamanho do arquivo, ele aponta para blocos indiretos, que por sua vez possuem ponteiros para todos os outros blocos. Em um sistema com tamanho do bloco de 4 KB, cada bloco indireto pode armazenar até 1024 ponteiros, que por sua vez podem apontar para outros indiretos. Cada grupo de cilindros tem no máximo 2048 inodes. Versões comerciais do Unix, como Solaris, System-V, HP-UX, True64 Unix, utilizam versões adaptadas do sistema de arquivos UFS. O Linux inclui uma implementação do UFS para manter compatibilidade ao nível de leitura com outros Unix. Como não há implementação padrão para os fornecedores de extensões UFS, o Linux não possui suporte completo para a escrita UFS. No macOS, havia o UFS como alternativa ao HFS até o lançamento do macOS X versão 10.5, mais conhecido como Leopard, pois para a instalação dessa versão do macOS, o volume não podia estar em UFS. Se tivesse em UFS, ele precisaria ser reformatado. O UFS 2 atual é implementado com duas ferramentas: o GEON, um programa de journaling, e o sistema dirhash, que guarda hashes de todos os diretórios do superbloco, agilizando o processo que procura diretórios, já que uma busca por hashes tem complexidade 1. O UFS foi um dos primeiros sistemas a implementar file lock e ligações simbólicas. O UFS se diferenciava do FS por dividir cada partição em cylinder groups, ou grupos de cilindros, que são conjuntos de raios consecutivos do disco, cada qual contendo uma cópia do superbloco, espaço para inodes e um bitmap, substituindo a lista de livres do UFS. Outra novidade do UFS foi a implementação de blocos de tamanho variável. Aumentar o tamanho do bloco permitia acesso mais rápido a informações e um menor movimento do cabeçote. No entanto, também aumentava o espaço desperdiçado em disco. A solução foi adicionar a opção de dividir cada bloco em 2, 4 ou 8 fragmentos, de acordo com as configurações do superbloco. Cada cylinder group, além de um bitmap, também teria um block map, que rastrearia cada bloco fragmentado. Esse novo sistema aumentava a velocidade do disco e reduzia o desperdício de espaço de 45,6% para 6,5%, no caso de um bloco de 4.096 bytes, mas aumentava o espaço dos discos usado mantendo o block map. O UFS também alterava o seu funcionamento com base no sistema em que ele está sendo executado, com base no número de blocos por raio
velocidade de rotação de disco e tempo para o processador agendar uma operação de disco. O Unix File System distancia os blocos de um determinado arquivo de modo que possam ser lidos de maneira consecutiva na mesma rotação de disco. Como sistema de arquivos, o UFS tenta implementar o máximo de sistemas que agilizem o tempo de busca e acesso de informações sem sacrificar muito espaço em disco. Um desses sistemas é a política de layout de recursos. Essa política tenta aumentar a performance agrupando informação relacionada. Essa política é bem straightforward com relação a inodes, que ocupam pouco espaço. Tenta-se agrupar todos os inodes de um diretório no superbloco ao qual este primeiro pertence. No entanto, o layout de blocos e diretórios é bem mais complicado. Primeiramente, com relação a diretórios, tenta-se colocar um bloco no grupo de cilindros onde tem-se o menor número de blocos e o maior número de inodes livres, já que cada grupo de cilindro tem, no máximo, 2048 inodes livres. Já para o layout de blocos, tenta-se não colocar todos os blocos no mesmo grupo de cilindros, já que arquivos grandes poderiam ocupar todos os blocos disponíveis e forçá-los a serem dispersados pelo disco, além de impedir outros arquivos do mesmo grupo de alocarem blocos naquele grupo. Tenta-se então colocar todos os blocos de um arquivo no mesmo superbloco do diretório até o limite de 48 KB, agrupando os blocos seguintes em grupos de 1 MB em outros grupos. Essas políticas, incluindo a técnica de fragmentação de blocos, necessitam de um espaço no disco disponível. Então o UFS deixa sempre reservado uma certa quantidade de memória, normalmente 5% do disco.